Boa noite, amados irmãos. Mediante essa semana, assim, com bastante notícia difícil para nós, vamos nesse momento dar sequência nas ministrações que o Serginho vem ministrando para a gente nos últimos 2 fins de semana a respeito de um material que a Cidinha passou para a gente através do Pão Diário. E até aqui o Serginho tem nos ensinado a respeito de 3 passos numa jornada que foi proposta pela Cida para a gente atingir o encontro com Deus. Foi uma peregrinação que Israel, na verdade, vem fazendo até a Jesus. E essa peregrinação tem muito a ver com a nossa jornada também. Primeiro passo, o Serginho falou de Gilgal, que simboliza vencer a sua natureza humana. O Serginho usou o exemplo da circuncisão e todos os nossos sentimentos, as coisas que a gente prende com a gente mesmo. Então, vencer a natureza humana. O que a nossa natureza quer? Muitas vezes é o prazer pessoal, seja através do alimento, através de vários outros pontos que a gente busca sempre o nosso interesse primeiro. Depois, no último domingo, ele tratou sobre Betel, que simboliza vencer o mundo. O mundo são padrões que vai sendo estabelecido e a nossa tendência é nos adequar a ele, porque a sociedade no geral vive isso. E a gente, por viver em sociedade, passamos a nos adaptar aos mesmos costumes do mundo. E esses costumes devem ser vencidos. Porque nós temos um outro chamado. Nosso chamado não é para ser igual ao mundo. O nosso chamado é para ser igual a Deus. E o último tópico que o Serginho abordou foi o Jericó. Vencer as potestades demoníacas. E de uma forma muito interessante foi usada ali a muralha de Jericó. Muitas vezes a gente tem um objetivo e do nosso desejo até atingir esse objetivo existe uma muralha, uma barreira para ser transpassada. E hoje, assim, pelo que o Serginho esteve ministrando, a gente tem entendido que essa barreira não é material, é espiritual. São barreiras do nosso inimigo. Satanás está o tempo todo tentando nos impedir de atingir o nosso objetivo e os planos de Deus para a nossa vida. Então é uma batalha diária. Isso aí não é, vou lutar um pouquinho agora e já venci, não. É todo dia nosso inimigo se tenta contra a gente. Então hoje estamos vivendo essa batalha em relação à saúde dos irmãos. Então, irmãos, isso já foi falado domingo passado, eu só estou dando uma recapitulada. Então hoje nós estamos lutando contra uma barreira que é a doença, um vírus, que a gente tem entendido que é o nosso inimigo, Satanás, tem usado isso para tentar abalar a estrutura da igreja. Então vamos continuar nessa batalha. É uma luta mesmo, mas vamos vencer essa muralha em nome de Jesus. E hoje a gente vai tratar sobre o Rio Jordão. Que simboliza... Com licença, Mato.
O Rio Jordão, ele é vencer a morte. É a última barreira da vida de um cristão. Você vai vencer o mundo, você vai vender os seus prazeres pessoal. Vamos vencer o nosso inimigo nas potestades demoníacas que tem tentado nos destruir. A gente vai vencer isso também. E a última barreira é a morte, que é para ser vencida também. E a morte já foi vencida com Cristo. Cristo venceu a morte, porque o salário do pecado é a morte. Se todos nós pecamos, o salário que deveria vir sobre nós seria a morte. A morte física. E Jesus morreu a nossa morte. Mas hoje a gente vai tratar do Rio Jordão como a morte nos nossos desejos, as nossas vontades. A gente tem que morrer para tudo isso. Com que objetivo? Vamos tentar destrinchar esse material. Do outro lado, você saiu lá de Gilgal, passou por Betel, passou por Jericó e agora você chegou no Rio Jordão. Do outro lado do Rio Jordão está Jesus te esperando. Depois que você passar o Rio Jordão, que simboliza a morte, Jesus vai estar do outro lado após a morte. De que maneira Jesus está ali? Te aguardando. Porque após a morte existe a ressurreição. Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Logo, se nós permitirmos morrer também, sem ter medo isso é um processo que é necessário ser passado. Após atravessar esse rio, a morte, o Rio Jordão, encontraremos Jesus e poderemos viver com Ele eternamente. Então a morte não é um obstáculo para você ter medo, pois Jesus já morreu a nossa morte. Hoje vamos tratar de uma morte dos prazeres, das nossas vontades. Eu separei alguns textos que vai nos ensinar o que seria atravessar esse Rio Jordão. Deus nos diz que seremos arrebatados. Então façamos o que devemos fazer, começando de Gilgal e terminando pela outra margem do Rio Jordão. Descobriremos que Deus estará ali esperando por nós. O Rio Jordão assinala o poder da morte. E por consequência, cruzar o Rio Jordão significa vencer a morte. Isto é o arrebatamento. Essa faceta de jornada tem uma relação especial com o Senhor Jesus, já que o próprio Senhor foi batizado no Rio Jordão. O fato de ele ter descido as águas batismais indica a morte. O fato de ele ter subido das águas denota a ressurreição. Ele venceu a morte por meio do poder da ressurreição. Então Jesus, ele se doou morrer a nossa morte, que ele tinha certeza que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Porque o chamado de Jesus foi nascer como homem e reinar sobre a terra. Jesus viveu aqui na terra e não reinou nem um dia, literalmente. Só na sua cruz tinha a tarde, Jesus, rei dos judeus. Mas ele não chegou a reinar. Mas ele tinha tanta segurança que após a morte de cruz, ele ressuscitaria ao terceiro dia, para depois vir buscar a sua noiva
e reinar sobre a terra. Tudo isso nós já temos ministrado durante esses últimos dias. Serginha falou muito a respeito do reino milenar. Então Jesus ele tinha essa segurança. Eu vou morrer por eles, mas eu vou ressuscitar. E assim, a gente está comentando sobre isso para a gente ter essa segurança também. Não temer a morte. Se chegou a minha hora, amém. O que eu tinha que fazer até aqui foi completado. Através da graça do Espírito Santo, eu completei a minha jornada. Agora eu posso atravessar esse rio, permitir morrer em tranquilidade, em segurança, porque eu sei que eu vou ressuscitar. Como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitarmos. E desse outro lado, já ressuscitado, ali estará Jesus nos aguardando, para junto com ele reinar sobre a terra. Em 1 Coríntios 15, 26, vai nos falar assim: o último inimigo que será destruído é a morte. Paulo ele já orientava o povo dos Coríntios para não se preocupar com a morte, que esse dia chegar seria a última inimigo para a gente vencer. O último inimigo que será destruído é a morte. Paulo aqui ele não oscila na afirmação dele. Talvez você vai vencer, não. Ele falou o último inimigo que será vencido. Então isso é uma segurança. Em Hebreus 2, 14 e 15 vai nos falar assim: os filhos como ele os chama. Os filhos como ele os chama. São pessoas que de carne e sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana dele. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. Então o versículo 14 aqui em Hebreus 2,14 nos garante que Jesus morreu e venceu o diabo. E que Jesus tem poder sobre a morte. O versículo 15 vai falar assim: e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida, por causa do medo da morte. Esse versículo 15 fala que Jesus também morreu para nos libertar da escravidão. O ficar com medo da morte, Deus enxerga isso como uma escravidão. Você tem tanto prazer nessa vida, aqui nesse mundo atual, que você se torna escravo dele e começa a temer a morte. Eu quero viver mais, eu quero continuar fazendo as coisas gostosas, eu quero continuar desse jeito. Mas se uma das consequências para encontrar com Jesus é morrermos. Então muitas vezes a gente resiste com medo dessa morte. Mas aqui o versículo 15 fala: e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. Então a gente passa uma vida inteira temendo, então esse medo nos torna escravo. A gente acaba esquecendo da alegria que vai ser ressuscitar com Cristo. A gente se apega tanto à morte, tem tanto medo disso, que começa a perder a esperança, a alegria de encontrar Jesus do outro lado. Então, para nós somos libertos. Jesus já nos libertou desse medo. Devemos almejar a volta de Jesus, não importa se eu vou morrer ou não. Eu estou aqui falando, amados, e estou lembrando muito da minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa que
ela se cuidou muito da sua saúde, mas nos últimos momentos dela, ela sabia que estava chegando a hora dela. Ela orou muito os últimos dias. Minha irmã passou uma penúltima noite com ela. Ela orou a oração do Pai Nosso inteira. Quando ela terminou de orar o Pai Nosso, ela engatou falando em línguas, que ela já esperava encontrar com Jesus. E as últimas palavras dela foi lembrado por um enfermeiro. Essa mulher até a última hora ela falou de Jesus aqui. São alguns testemunhos que a gente tem dela assim que me dá muita força, sabe? Tem essa segurança que após a morte você vai estar se encontrando com o Pai, com Deus, com Jesus. Então, esquece esse negócio de medo. Vamos atravessar esse rio. Logo à frente aqui a gente vai abordar melhor isso. O que significa o Rio Jordão como a morte, passagem de morte. Vejamos exemplos de atravessar o Rio Jordão. Josué 3, a gente vai estar lendo do 1 ao 5 e depois o versículo 11. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do vale das Acácias e foram até o Rio Jordão. Antes de atravessar o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: quando vocês viram os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor, nosso Deus, arruma as suas coisas e siga a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Porém, não cheguem perto da arca, ficam longe dela, mais ou menos 1 quilômetro. Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Então aqui eu peguei essa passagem, é o momento que o povo vinha do Egito, passou aquele período todo no deserto, e chegou a hora de entrar na Terra Prometida. Qual é o último passo para chegar até a Terra Prometida? Atravessar o Rio Jordão. Então nessa passagem do Rio Jordão você vai morrer, tá tudo que ficou lá para trás. Escravidão no Egito, as paixões das coisas gostosas do Egito, sofrimento, costumes, padrões do mundo que tinha ali no Egito, que eles tinham a mente. Todos os irmãos aqui conhecem o texto. O povo ali tinha muita saudade das festas, da situação do Egito, ao ponto de questionar Moisés: que saudade da cebola, que saudade das comidas do Egito. Então eles precisavam morrer para tudo aquilo. Aí passaram o Rio Jordão. Foi a primeira passagem nesse rio. Então essa passagem já nos indica isso. Atravessar o Rio Jordão é morrer para o que ficou para trás. Esqueça tudo, você está entrando na Terra Prometida. O versículo 11 vai falar assim: a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Rio Jordão na frente de vocês. Ou seja, Jesus, que é essa arca que ela simboliza muito a graça, o poder, a presença de Deus. A arca tinha esse simbolismo. E hoje nós, nos dias atuais, nós temos o simbolismo da presença de Deus, Jesus. E Jesus morreu primeiro. O primeiro homem a morrer e ressuscitar foi Jesus. Morreu a nossa morte.
Ou seja, a arca passou o rio primeiro, aí o povo de Israel teve coragem e passou também. E assim como Jesus teve coragem de encarar a nossa morte, não a dele, a nossa. Morreu morte de cruz, se fez maldito no nosso lugar. E passou aquilo ali na frente. Assim como a arca entrou primeiro no Rio Jordão, Jesus morreu primeiro a morte. Então nós podemos seguir o exemplo de Jesus e sem medo, que nem a gente leu ali em Hebreus. Sabe, vamos com segurança, vale a pena. Jesus falou, vai valer a pena pagar isso aqui. Então ele nos deixou a dica, irmãos, vale a pena. Jesus deixou essa informação pra gente. Você vai morrer agora, mas você vai viver eternamente. Você não vai precisar mais lembrar nada desse mundo. Do seu sofrimento, das suas doenças, tudo vai se fazer novo. Passe esse rio aí, entrega-se. Não tema a morte, porque após ela vem a ressurreição. E na ressurreição teremos vida eterna. Nesse texto temos o relato do povo que saiu do Egito, do deserto, deixando todo o sofrimento para trás, na terra, para a terra prometida. Logo morreu para o passado, para ter vida nova na terra prometida. Eu já falei a esse respeito, só estou lendo aqui o contexto que eu tinha preparado. Então a esperança após esse rio era uma vida nova, uma terra que manava leite e mel. Seria um momento gostoso da vida. Então o povo viu a glória de Deus, a arca passando, ele se encheu de alegria e passou também. Vejamos outro exemplo, o do João Batista. Eu gosto muito dessa passagem. A gente não tem muito tempo, estou tentando resumido. Mas essa passagem de João Batista é muito bonita. Vai nos ensinar também por que a necessidade de atravessar o Rio Jordão. Esse texto está lá em Mateus 3. Eu falei o versículo 1, do 1 ao 3. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependa-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando lá no deserto. Alguém está gritando no deserto: prepare o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelo de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel da mata. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João anunciava a chegada do reino para entrar nele precisava sair do deserto, atravessar o Rio Jordão, arrepender-nos, ser batizado, nele morrendo para o mundo e seus costumes. Assim poderia entrar no reino. Quando tomamos essa decisão, venceremos a morte. Jesus já a venceu por nós. Eu quis pegar esse texto porque assim, João Batista, ele pregava o arrebatamento, arrependimento. Arrepender do quê?
do jeito que vocês estão vivendo, o povo de Israel ali naquele momento. Já há 400 anos que não tinha um profeta falando com o povo. Ele estava sem direção nenhuma. Então o povo estava em pecado, vivendo muito preocupado com a situação do país deles. Estava debaixo do jugo de Roma. Mas aí João chegou, depois de 400 anos, chegou a voz profética através de João Batista. E ele já começou ensinando: arrepende, converte, para o que vocês estão fazendo. Vocês conhecem a lei. Muda de direção. Para de fazer o que vocês estão fazendo de errado e retoma o caminho certo. Porque o reino do céu está chegando. Tudo que os outros profetas já falou está na porta. Está chegando. Então, para entrar no reino do céu, vocês têm que se arrepender. Que reino do céu estava chegando depois de João Batista? Era Jesus. A expressão viva do reino do céu, da graça de Deus, se fez presente entre a raça humana. Então, João Batista preparava. De que forma? João Batista estava vivendo no deserto. Quem aparece de novo na frente de João Batista? O Rio Jordão. Passa através do Rio Jordão, porque do outro lado está o reino do céu. Então morra para esses costumes, para essa vaidade das coisas aqui da terra. Muda esse pensamento. Entrega-se, confessa os seus pecados, batismo. Aí que surgiu a palavra batismo. Porque até então os outros profetas antes de João Batista, ninguém batizava ninguém. Essa passagem, batismo, começou com João Batista. Porque João, dali do deserto, ele falou: do outro lado está Jerusalém, onde Jesus vai estar implantando o seu reino. Então nós vamos atravessar as águas, baixar pelas águas. Morreu o velho homem para nascer, para ressuscitar um novo homem. Após a morte vem a ressurreição, a gente já tratou disso. Jesus morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Então você desceu as águas, quando você sai das águas, após o batismo vem a segurança. Eu cumpri o meu compromisso, eu me rendi ao Senhor. Estou abrindo mão de tudo que ficou lá para trás. Agora eu sou nova criatura. A partir de agora eu sou novo homem. Estou ressuscitando com Cristo. Cruzar o mar vermelho e atravessar o Rio Jordão tem significados muito diferentes. Cruzar o mar vermelho foi um acontecimento forçado pelas circunstâncias. Os filhos de Israel foram perseguidos pelos inimigos egípcios e teriam sido mortos se não tivesse cruzado. Através do Rio Jordão, todavia, foi uma ação voluntária. Então, para sair do Egito, tiveram que passar pelo Mar Vermelho. Mas ali foi uma situação fugindo do inimigo. Se não atravessa o mar, morreria. Já atravessar o Rio Jordão foi uma decisão pessoal. Se eu não atravessar, eu não vou entrar na Terra Prometida. Então hoje a gente tem essa decisão para ser tomada. Vou atravessar o meu Rio Jordão aqui sem ter medo. Vem a hora que vier essa morte, é plano de Deus, não cabe a mim. Eu vou morrer agora, não é eu que escolho isso. Mas no momento que Deus resolver nos chamar, hoje estamos vivendo esse período de pandemia. Há pouco tempo eu escutei um pastor ministrando a respeito disso. Ele falou: esse período é o período de uma ceifa, de uma colheita. Deus vai estar colhendo muitas vidas. Então por que meditar nisso? Para não ter medo. Deus sabe a hora certa de cada um.
Todos nós aqui já perdeu parentes, perdeu irmãos de fé, mas não foi a ser dessas pessoas, foi no tempo determinado por Deus. Então hoje essa palavra é para nos encorajar a ter segurança, estar firme, estar seguro que depois da morte vem a ressurreição. Essa palavra tem esse sentido hoje. Fé e segurança. A hora já está bem avançada, amados. Eu gostaria de ler o último texto, é Filipenses 3. A maneira que Paulo enxerga essa situação. Como nos preparar para viver essa transição de morte para a vida eterna. Filipenses 3, a partir do versículo 10 até o 18. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida, com a esperança que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo correndo para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado, fui conquistado por Cristo Jesus. Então Paulo, irmãos, com toda aquela bagagem que todos aqui conhecem, uma pessoa que mais evangelizou o gentil em toda a história da Bíblia foi Paulo. E esse versículo 12 ele fala assim: não que eu já tenha alcançado a plenitude das coisas, mas eu continuo correndo, eu ainda quero melhorar a minha fé. Eu ainda quero ter mais essa certeza, essa segurança que eu vou ser ressuscitado com Cristo. Por que eu estou relendo e comentando esse versículo? Porque Paulo, com toda aquela bagagem, ele precisava se impulsionar para melhorar a sua crença, a sua fé. E ter essa certeza de que do outro lado dessa passagem vai estar encontrando com Jesus. No versículo 13 ele continua assim: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que ficou para trás e avanço para o que está na minha frente. Não estou mais preocupado com os prazeres desse mundo. Paulo era um cara que teve condição financeira, tinha uma situação, era muito inteligente. Ele falou assim: mas eu quero completar o meu plano, o propósito de Deus na minha vida. Aquilo que fica para trás já não tem importância, esqueço. Os momentos de alegria, de prazer com as coisas desse mundo, fica para trás. E avanço para o que está à minha frente. O que estava à frente de Paulo? Encontrar Jesus. Ressuscitar com Cristo. Isso era o foco da vida de Paulo. Ele não pensava em prazer pessoal. Eu sou um bom pregador, eu posso ter muita coisa, não. Tudo que ficou para trás não tem importância nenhuma. Eu quero atingir o alvo que é Cristo. Essa era a mente de Paulo. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Então todos, não só Paulo, mas nós também fomos chamados para uma vida eterna com Cristo Jesus. Então esse é o nosso alvo.
caminhamos nessa direção, sem nos preocupar com o que está por vir. Todas nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensa de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para você. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuam a ser meus imitadores, e olho com atenção também os que vivem em acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Então aqui Paulo fala assim, olha para mim, eu com toda a minha bagagem, eu ainda quero chegar lá na frente, eu estou correndo. Faça o que eu estou fazendo, corra também, não desiste, está difícil, os prazeres da carne é muito atraente. Mas eu vou lutar contra a carne todo o tempo. Paulo era um cara que guerreava. O que eu quero fazer, isso eu não faço. E o que eu não quero, isso eu faço. Então Paulo tinha esse tipo de luta também. Mas ele falou, eu vou continuar. E olha para mim a minha luta e continua vocês também. Vamos chegar juntos lá na frente. Já disse isto muitas vezes e agora repito. Chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo. Se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Então, quando você nega assim se doar para a morte, sabendo que você vai ter uma vida eterna, quando você rejeita tudo isso, você está se tornando inimigo da mensagem da morte de Cristo na cruz. Se Cristo morreu, aquela mensagem era a minha morte, ele morreu por mim. Então não posso negar aquilo. Eu tenho que... O nosso lugar é aquela cruz. Nosso lugar é estar morto. Mas se Jesus morreu a nossa morte, para hoje vivermos a vida dele. Então, amados, não tenha medo de atravessar esse Rio Jordão, não. Vamos juntos, todos juntos, sabe? Um dando força pro outro. Que isso não é coisa ruim, não. Isso é bom. Todos os filhos... Eu vou dar uma avançada aqui, irmãos, porque nós já tá com quase 40 minutos de gravação aqui. Mas vamos lá, estamos acabando já. Todos os filhos de Deus foram ressuscitados com o Senhor. Entretanto, muitos não conhecem o poder da ressurreição do Senhor na prática. Então, quando você resiste à morte, você não conhece o poder que vai ser ressuscitar, nascer com Cristo, nova vida com Cristo. Então, isso são textos assim que eu quis ler para incentivar você a não ter medo. Portanto, eles não experimentam a vitória sobre a morte. Quando temos medo, não estamos experimentando a vitória sobre a morte. Quando você perde o medo e tem a segurança, a fé que você vai ressuscitar, então você está vivendo a vitória já sobre a morte. Que vitória é essa? A vitória que Cristo já venceu a morte na cruz. Nesse momento histórico, quando o arrebatamento está próximo, os cristãos devem, enfim, vencer o último inimigo, a morte. Então, por um momento que estamos aguardando nos dias de hoje, o arrebatamento, só vai ser arrebatado quem morreu. Vai ser arrebatado primeiro. E os que estão vivos terão um corpo transformado e subirão até Cristo. Esse é o período do arrebatamento. Não precisamos temer a morte, e sim nos apegarmos na ressurreição, que é a certeza da vida eterna, como Cristo nos
com Cristo no seu reino. Então assim, amados, essa mensagem foi tentar nos incentivar a não temer a morte. De que forma não vou ter medo? Nos apegando na ressurreição, que após a morte só vai ressuscitar quem morreu. Então, após a morte, para nós já tem predestinado uma ressurreição. E após essa ressurreição, estaremos reinando com Cristo. Filipenses 3:20 fala assim: mas nós somos cidadãos do céu e estamos separados. Nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Por que eu quis pôr esse versículo aqui? Nossa pátria não é aqui, mas nós somos cidadãos do céu. O nosso lugar é no céu, irmãos. Desprende das coisas desse mundo. Sabe, a gente tivemos uma cultura aprendendo a gostar de muitas coisas daqui. Mas desde o dia que você nasceu até hoje, você é uma pessoa predestinada para viver no reino do céu. Você não é predestinado para ter prazer, alegria nessa terra, não. Com as coisas desse mundo, não. O plano de Deus para a sua vida, nós já temos falado bastante sobre isso. É uma vida eterna com Deus. O projeto de Deus na sua vida é que você é um cidadão celestial. Então, lembra de Paulo, olha para o alvo, que é Cristo. Então, esse versículo eu peguei para saber qual é a nossa identidade. De que lugar eu sou? Eu sou de Minas, eu sou do Paraná, eu sou da Bahia. Não, eu sou cidadão celestial. Eu sou do céu. Essa é a nossa pátria. Mas e meus parentes que já morreu? Como vai ser isso? 1 Coríntios 15, versículo 52 fala assim: num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará. Os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Então, quem já morreu vão ressuscitar com o corpo imortal. Perfeito. Não importa se estava faltando um membro, vai ressuscitar com o corpo imortal. E os que estão vivos serão transformados também nesse ser imortal, para vivermos juntos no reino do céu. Rio Jordão, vencer a morte. Deus nos diz que seremos arrebatados. Então façamos o que devamos fazer. Começamos em Gilgal e terminando para o outra margem do Rio Jordão. Descobriremos que Deus estará ali esperando por nós. Do outro lado, após a morte, você já tem a certeza que Deus está ali já te esperando. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Na verdade, irmão, isso aqui foi um material que a Cidinha ministrou para nós através do Pão Diário. Uma mensagem que ela vinha postando durante 4 dias. Então ela explicou, o Serginho já passou para nós sobre Gilgal, vencer a natureza humana. Betel, vencer o mundo. Jericó, vencer as potestades demoníacas. E hoje eu estou concluindo aqui Rio Jordão, vencer a morte. Pai querido, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos preparou esse cenário. E essa jornada, ó Deus, às vezes parece que é tão difícil, parece que a gente não vai conseguir abrir mão dos nossos prazeres. Mas a cada dia, Deus, temos aprendido de Ti, ó Deus, que
Não é nós que vai vencer isso, mas o Senhor já venceu por nós. E através do Espírito Santo, cremos que o Senhor vai nos capacitar a perder o medo da morte e nos doar a tua vontade, a Deus. Esse é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus.